Nesse vídeo de hoje eu vou te dar todos os motivos para que você não faça só o processo de suspensão, porque ele pode te levar à falência. E eu vou te mostrar o porquê. Então você que é profissional, que trabalha com recursos e multas, você que é despachante e você que tem vontade de começar a trabalhar, fique ligado nisso daí, porque você pode falir se você tiver esse tipo de pensamento. E eu não quero isso, porque é um campo, uma área de atuação que está crescendo cada dia mais, em que você pode ter muito sucesso, em que eu vejo algumas pessoas que estão falindo, que estão desistindo, porque elas estão seguindo o trajeto errado. Então fique ligado, porque o assunto é sério, mas é bem interessante. Presta bem atenção. Quando você nasce, você começa a andar ou você começa a engatinhar? Você começa a engatinhar. Você não consegue dar os primeiros passos, você não sabe nem como é que é. Seu filho não sabe como é que é, não sabia. Se você tem um filho grande, ele quando era pequeno ele não sabia. Como é que foi? Ele primeiro engatinhou. Aliás, primeiro não. Primeiro ele ficou no colinho. Depois ele criou um pouquinho de força e engatinhou. Depois de um tempo ele passou a dar os primeiros passinhos, titubeando. Até que por fim ele começou a ter firmeza na perninha e começou a dar aqueles chutinhos assim básicos, assim naquela bolinha, para depois ele passar a correr, para depois ele passar a jogar um futebol, para depois, se for menina, passar a pular uma corda, enfim. A fazer todas aquelas brincadeiras de criança, pular uma escada. A mesma coisa é com recursos e multas. Se você acha que você vai começar fazendo processo de suspensão, nem entra nessa área, porque você vai falir. E vai falir mesmo. Sabe por quê? Porque você tem que procurar cancelar multas. Você tem que ficar um expert em cancelamento. Você tem que ser aquele cara que tem aquele olho de Sherlock Holmes e consegue perceber todos os erros que existem dentro daquela infração. Você tem que ser aquele cara que consegue ver erros dentro do processo. E quando pega um erro dentro do processo, você mostra para a administração pública. Você tem que ficar fera em cancelamento. Quando eu comecei assim. Tentando, pedindo, pelo amor de Deus, me dá qualquer infração para eu fazer, me dá qualquer multa para eu trabalhar. Por quê? Porque eu queria cancelamento, porque meu desejo sempre foi de ter sucesso, de me tornar a melhor possível dentro desse processo, junto com outros colegas que são muito bons também. Eu queria isso. Eu não queria ser mais uma pessoa que faz recursos de multas, não quero ser. Então, gente, eu não pensava no dinheiro de cara. Mesmo necessitando da grana, de pagar, de bancar o meu dia a dia, o meu interesse era em cancelar infrações. O dinheiro viria por consequência, e veio muito mais rápido do que eu imaginava. Por quê? Porque a demanda é muito grande, muitos processos, cada vez mais motoristas no dia a dia, então a necessidade de se fazer recursos de multas aumentou muito. E eu me profissionalizei nisso. Então eu procurei cancelar muitas infrações, aprender a cancelar, aprender como funciona a prefeitura, como funciona a Polícia Rodoviária Federal, como é que um processo dentro do DENIT. E aí eu comecei a perceber e a verificar parecer da administração pública. Depois que eu comecei a ter bastante cancelamento, aí sim eu falei, poxa vida, estou louca para pegar um processo de suspensão para fazer. E logo veio. Eu não estou falando para vocês que vocês vão demorar 1 ano, 2 anos para isso, não. O que vai depender é do objetivo de vocês, da capacidade de percepção disso daí. Porque capacidade de aprendizado todo mundo tem, tá? Se vocês focarem nisso daí, tiver isso como meta, vocês vão conseguir. A questão maior, de verdade, é o pensamento. É o imediatismo. É ele que leva à falência. Sabe por quê? Porque o cara, às vezes, ele quer ganhar muito dinheiro fazendo processo de suspensão, cassação, lei seca. Poxa vida, o cara não consegue nem cancelar uma multa. Como é que ele vai fazer um processo de uma multa mandatória? A pessoa não tem know-how, não tem habilidade para aquilo. Então você primeiro tem que ficar habilitado, você tem que estudar, você tem que fazer vários processos, você tem que ficar fera naquilo dali.
O que vai determinar a velocidade com que você vai ficar fera é o teu empenho. Então você tem que fazer muitos recursos, não pensar em dinheiro de cara. Quando eu comecei, eu fazia multa para as pessoas com a intenção de cancelamento, e faço até hoje, mas naquela época eu queria muito cancelamento, então eu queria a quantidade de infrações, eu queria conhecer os órgãos, eu ia lá, eu voltava, eu analisava parecer, eu estudava, estudo até hoje, mas com aquele ímpeto de conseguir o cancelamento. Eu não pensava no quanto que eu ia ganhar em relação àquele processo. Eu pensava realmente em cancelar, em aprender. O valor do pagamento ele vinha depois do aprendizado, e é assim que tem que ser. Porque depois que você aprende, você passa a cancelar. Começar a ter sucesso nos cancelamentos, porque você passa a entender, a compreender e a verificar. Ter aquele olho de Sherlock para poder achar os erros ali dentro daquela infração. Quando isso acontece, gente, automaticamente você começa a ganhar uma fama. Porque quando você cancela a infração para um cliente, ele passa para 5. E fiz um recurso lá com uma despachante, com uma profissional, e ela cancelou a minha multa. Eu nunca vi isso. Eu já tinha feito com outras pessoas e não tinha sucesso. E aí, esse outro vai lá, falaram que tem uma menina aí que é muito boa, e assim vai. Por exemplo, estou falando somente da propaganda de boca a boca. E aí o seu currículo vai aumentando. Vai chegar um ponto em que você não vai ter nem que sair atrás do cliente. O cliente vai ficar te ligando, porque um vai passar no seu telefone para outro e você tem que agendar. Olha só que problema chato, você tem que agendar porque você não sabe quem você vai atender, em que horas, né? Muito legal, porque você está com sua carga horária, com a sua agenda cheia. Mas para isso você tem que ter cancelamento. E aí quando você consegue cancelamento, e você vai dar o valor do seu serviço para o cliente, ele vai entender. Porque você é fera, você é bom naquilo que você faz. Você faz recursos de qualidade. E aí você vai fazer processo de suspensão. E aí você vai com tudo. Você vai com toda a qualidade possível em cima dos processos. Por quê? Porque você virou fera em cancelamento. Você se tornou uma referência. Se você quer ser igual à maioria, pense primeiro no dinheiro. A maioria pensa simplesmente em ganhar dinheiro. E poucos quer saber de aprender a fazer, a cancelar multas. O que eu estou falando é em relação a essas pessoas que só querem fazer processo de suspensão e cassação e não sabem nem cancelar uma multa leve. Uma multa que tem um erro ali de cara, na cara dele, ele não consegue enxergar. Eu já ouvi profissionais falam para mim, eu não faço multa porque fazer multa, recurso de multa comum, não vale a pena. Como não vale? Ah, não, porque você não pode cobrar muito. Depende da infração, depende da multa e depende de quem você é no mercado. Você tem que cobrar o preço justo em relação ao processo de suspensão, cassação, lei seca e a infrações. Existem infrações que eu faço uma multa só, eu faço por R$500. Por quê? Pela gravidade da infração. Então, o meu preço ele é variado, mas ele é justo. Eu explico por que eu estou cobrando aquilo ali por aquele tipo de infração. Aí o cliente faz, sabe por quê? Porque eu tenho um currículo cheio de cancelamento. E ele quer cancelar aquilo ali, porque aquilo ali vai trazer um problema sério para ele. Quando você faz uma multa mandatória, uma multa multiplicada por 2, ou seja, por 3, quando ela é gravíssima e ela ainda é multiplicada, o valor aumenta. E mesmo que você divida para o cliente, você não cobra o valor cheio daquela penalidade, você já ganha bastante. Você já tem um valor bem elevado. Agora, claro, você vai pegar também uma multa de leve. E o que tem? Você tem que estar o tempo todo no campo de batalha. Quando a gente está ali, no dia a dia, é que a gente vai aprendendo realmente. O que a gente aprende em curso, o que a gente aprende estudando, ele só vai ser consolidado realmente quando você for para o campo de batalha. Ali é que você vai ver.
Ali que você vai perceber que às vezes você entendeu alguma coisa errada na hora que você estudou, que você interpretou que achou que era de um jeito e era de outro, e isso aconteceu comigo. Então o dia a dia é que vai te mostrar realmente a realidade, como funciona. Você vai aprender como funciona cada órgão, como funciona a Polícia Rodoviária Federal, a Prefeitura. O dia a dia é que vai te mostrar. Então, a pessoa, o profissional que coloca o valor à frente do aprendizado, a tendência dele é falir, porque ele só vai querer fazer processo de suspensão, cassação e lei seca sem qualidade. E aí ele vai perder esses processos. E aí ele só vai ter aquele cliente aquela vez. E esse cliente vai simplesmente sair dali desolado, falando assim, poxa vida, realmente isso é mentira. Cancelar multa é mentira, cancelar processo de suspensão é mentira. E não é. Então, o seu pensamento é que atrapalhou. Por quê? Porque você foi começar, no lugar de engatinhar, você começou a querer jogar bola e a fazer gol. Não dá. É claro que esse tempo de aprendizado, ele pode ser maior ou menor e vai depender somente de você. Só depende da sua vontade de estudar, de aprender, de fazer muitas infrações, de pegar bastante recurso para fazer. O que acontece? Quanto mais recurso você fizer, melhor você fica. Gente, o Oscar, jogador de basquete, quando ele queria ser o cestinha, tá? Um jogador famosíssimo de basquete da seleção brasileira, o que ele fazia? Quando o pessoal saía do treino, ele ficava treinando, ele tinha uma quantidade X, se eu não me engano, eu li o livro dele, se eram 40 cestinhas para fazer, eu não me lembro, mas ele tinha uma quantidade X de cestinhas para fazer sem errar. Quando ele errava, ele contava 21 certo, chegava na 22 ele errava, 22ª cesta ele errava, o que ele fazia? Ele voltava tudo de novo e começava a conta. Às vezes ele ficava 3 ou 4 horas depois do treino, lá tentando fazer as cestinhas, e assim ele aprendeu. E assim ele se tornou cestinha, porque era o objetivo dele. Então, você tem que ter objetivo, ter sangue nos olhos para cancelar infrações. E aí, quando você começa a cancelar infrações, aí você pode acelerar esse processo, porque você pode trabalhar com muito afinco e muita vontade. Então você acelera esse processo e quando você começa a entender, a aprender, percebe que você tem uma segurança maior, você parte para fazer processo de suspensão. Eu rapidinho fiz processo de suspensão. Se eu não me engano, com uns 3 meses que eu comecei a trabalhar com infrações, com recurso de multa, eu comecei a fazer processo de suspensão, porque eu já estava muito craque naquilo, porque eu já tinha estudado bastante. Então fazia um processo consistente. E hoje os meus clientes me procuram, eu vou colocando eles na minha agenda. Eu aprendi isso vendo um pedreiro trabalhar também, tá? Mas o que tem um pedreiro a ver com recurso de multa? Tem tudo a ver. Eu conheci um pedreiro que quando eu fui solicitar o serviço dele, porque também foi por indicação, ele virou para mim, abriu uma agenda e falou assim, toda sujinha de cimento, e falou assim, olha, eu vou poder fazer, eu acho que era, vamos dizer, fevereiro, e em outubro eu posso pegar a sua obra, porque eu vou terminar essa aqui, eu tenho outra aqui, olha só como é que eu tô, e aí eu sempre dou um desconto de um tempo, eu fiquei olhando para ele, e falei assim, gente, como pode? Por quê? Porque o cara era muito bom, porque o cara era compromissado, e é uma coisa muito difícil nesse tipo de profissão. Fazia o serviço direito, era um cara compromissado, tinha todas as características para ser um cara muito procurado. Então ele fechava a agenda dele. Quando eu olhei aquilo, eu falei assim, nossa, eu quero ser assim um dia. Foi isso que eu pensei. E hoje em dia eu fecho a minha agenda dessa maneira. Hoje eu posso te atender, hoje eu não posso. Por quê? Porque eu busquei primeiro o cancelamento. O dinheiro, o valor, veio depois. E aí eu comecei a fazer processo de suspensão muito rápido, porque eu quis acelerar o processo, eu precisava de grana. Tá? Mas quem acelerou fui eu, através do meu foco. E aí eu comecei a fazer processo de consistência. Eu ganho todos os processos que eu faço? Claro que não, porque quando eu não encontro erros, quando não existe erro nenhum dentro do processo, eu não consigo ganhar. Porque não existe mágica, né, gente? Agora, todos os que têm erro, que eu consigo apontar e que a administração pública entende e compreende aquilo como erro, eu consigo cancelar. E cancelo em defesa prévia, cancelo em primeira instância.
Eu não faço só o processo de suspensão, gente. Eu não tentei fazer gol e nunca tentaria. E até hoje eu faço recurso de multa comum. Independente de que é melhor fazer suspensão, cassação, por causa do valor, né? O valor do processo é um valor mais alto. Independente disso, eu estou sempre treinando, sabe por quê? Porque eu não sei se vai modificar alguma coisa para se analisar aquelas multas, para se fazer aquelas infrações. Então eu estou sempre fazendo. Claro que eu sou muito mais procurada hoje para esse tipo de processo. Processo mais demorado, um processo de realmente cassação da CNH, multas mandatórias também faço. Porém, eu continuo no campo de batalha lá da escolinha, que né, fazia recurso de multa de infrações leves, médias. Então, pessoal, vamos mudar esse pensamento aí. Porque se você fizer recurso de suspensão, cassação e lei seca sem saber cancelar multas, sem saber fazer recurso de multa direito, você não vai conseguir sucesso. E se você não conseguir sucesso, você vai ter aquele cliente só aquela vez. E você vai acabar desistindo, como conheço pessoas que desistiram, e vai acabar dizendo que recurso de multa não adianta. E não é nada disso. Na verdade, o seu pensamento é que estava errado. A sua forma de ver a profissão é que estava errada. Então, eu estou tentando passar para vocês como, de uma forma, né, de vocês entenderem o que realmente importa, um ponto principal para que vocês encham a agenda de vocês. Assim como aquele pedreiro que eu falei para vocês, assim como eu faço, vocês também podem fazer. Ou seja, em qualquer campo que vocês escolham trabalhar, você precisa aprender a ser um sucesso, ser diferente do que é mediano, para que você seja procurado, para que você faça recurso de excelência, para que você faça processo de suspensão. E aí você não vai falir. Pode ser até que em alguns períodos caia a quantidade de clientes, isso acontece em todas as profissões, mas você sempre será procurado, porque você vai se tornar uma referência. E existe espaço para várias referências no mercado, porque eu não consigo dar conta da quantidade de pessoas que existe no Rio de Janeiro precisando de um profissional para fazer recurso de multa, processo de suspensão e cassação. E vocês sabem disso, vocês que trabalham com recurso de multa sabem muito bem disso daí. E além de vocês ficarem feras em suspensão e cassação, vocês vão trazer muito cliente para vocês, sem precisar ficar utilizando de certas táticas, umas técnicas que o pessoal utiliza aí, que não funciona, que é até contra a ética, pedindo quase que pelo amor de Deus para o cliente dar uma multa para ele, um recurso para ele fazer. Então, gente, você tem que se tornar excelente naquilo que você faz, pelo menos tentar. Então é foco, bola para frente, o importante é o aprendizado. Se não, se você quiser só fazer suspensão e cassação, porque é o que está acontecendo por aí, sem aprender os primeiros passos, você está procurando o seu fracasso. Então por hoje a gente fica por aqui. Se você gostou desse vídeo ou quer que eu grave algum tema específico, coloque aí nos comentários o que você achou, se você tiver alguma dúvida também. E compartilhe esse vídeo com algum amigo seu que precisa ouvir alguma coisa sobre esse assunto, que se interessa por recursos de multas. Tá ok? Até o próximo vídeo.